Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga e vamos a essa questão da FUVEST. Então, bem, bota aí na tela. 1 mol de um gás ideal monoatômico é resfriado adiabaticamente de uma temperatura inicial T1 até uma temperatura final T1 sobre 3. Com base nessas informações, responda. Né? Então, ali, na letra A diz, o gás sofreu expansão ou compressão ao final do processo? Bem, como a questão diz uma transformação adiabática, né, vamos partir, certo, da primeira lei da termodinâmica, que é a quantidade de calor envolvida num processo é igual à soma do trabalho realizado por esse gás mais a sua variação de energia interna. Como o processo é adiabático, este valor aqui é nulo. Né? O que é um processo adiabático? É um processo que não troca calor com o meio, certo? Então, isso aqui sendo zero, chego à conclusão que o trabalho realizado pelo gás é igual ao negativo da sua variação de energia interna. Né? Bem, quando um gás realiza trabalho, é quando tem o seu volume alterado, sofre uma variação de volume. Quando existe uma variação de energia interna, tem uma variação de temperatura. Né? E o negativo está aí para dizer que um vai fazer o oposto do outro. O que isso significa? Que se o gás se expande, a sua temperatura diminui e vice-versa. Só que, bem, veja ali, eu tinha uma temperatura inicial, T1, e após a transformação, essa temperatura foi para T1 sobre 3. Então, o que ocorreu aí? Houve uma diminuição de temperatura. Se a temperatura diminuiu, né, então o meu trabalho, vamos dizer, fez o oposto. Então, se a variação da energia interna é negativa, significa que o trabalho será, então, positivo. Logo, se o gás resfriou, a letra A, então, o volume, né, ou melhor, o trabalho é positivo, logo o gás se expandiu. Certo? Isso aí é a letra A. Letra B vai dizer o seguinte, encontre o valor do trabalho realizado pelo gás nesse processo em termos de constante universal dos gases ideais R e de T1. Pois bem, como visto, por esta relação, vai ser o nosso ponto de partida. O trabalho realizado, então, é o negativo da variação da energia interna. Ou melhor, como tem ali até a questão como é que se calcula a energia interna, o trabalho vai ser o negativo da variação da energia interna, que será 3 meios de R delta T, variação da temperatura. E encontrar esse valor, né? Fazer ele em separado aqui, tá? Mas o que é a variação de temperatura? T final menos T inicial. Ou seja, T1 sobre 3 menos o próprio T1. Fazendo aqui questão com MMC e tudo mais, a gente acha o valor de menos 2T1 sobre 3, tá? Que vai ser substituído aqui no lugar de ΔT. Então, o trabalho realizado por esse gás é menos 3R sobre 2 vezes menos 2T1 sobre 3. E aqui fica fácil agora, pois o que nós podemos fazer? Veja, 3 no numerador, denominador posso cortar. O 2 também, menos com menos dá mais. Então, o trabalho realizado aqui será simplesmente R vezes T1. Isso aqui é a resposta da minha letra B. Então, essas duas aí, conhecendo a primeira lei da termodinâmica, né, e com que o próprio enunciado já dá ali, que ele dá a expressão da energia interna, certo? Eu consigo encontrar o valor do trabalho. Né? Claro, um ponto que eu não citei aqui, que é a questão que ele fala em 1 mol do meu gás. E bem, todas as expressões ali pedem em relação ao próprio 1 mol. Né? Então eu pude desconsiderar esse 1 mol aí da minha equação. Né? Certo? Que o certo da energia interna para 1 mol ou para N mol seria 3 meios de nRT. Né?
ΔT. Só que, claro, para 1 mol, o valor é 1, né? Bem, agora aí o mais complicado, que é o item C, que vai ter um trabalho matemático mais pesado, que é o seguinte: encontre a razão entre as pressões final e inicial do gás após o processo. Então, eu tenho que encontrar a razão entre a pressão final e inicial ao final do processo. Tá? Aqui vai dar um pouco de trabalho mais matemático, né? Certo? Mas qual é os pontos de partida que nós temos? Primeiramente, a equação geral dos gases, né? A relação pressão final vezes volume final divididos pela temperatura final igual a pressão inicial vezes volume inicial divididos pela temperatura inicial. Né? Pode ser o nosso primeiro ponto de partida aqui. O outro ponto de partida é o que a própria questão está dizendo ali, ó, a última linha, é o processo adiabático vale a relação PV, aqui eu já vou colocar a pressão final, volume final na 5/3, é uma constante, então eu posso relacionar tanto o inicial quanto o final. Né? Aí que se encontra a dificuldade. Por causa do quê? Por causa desse 5/3 aqui. Bem, primeiramente, então, tá? Irei partir dessa primeira expressão. Tá? PV inicial, PV final, 5/3, né? São iguais. Então, olha só, como eu quero o PF por PI, eu vou pegar o PI e passar para o outro lado dividindo. Esse VF, na 5/3, eu já vou passar para o outro lado dividindo também. Eu vou ter essa igualdade aqui, ó. PF por PI, né, já tem a minha razão, é igual a VI por VF. Como os dois estão na potência 5/3, eu já vou colocar aqui os dois juntos dentro de um grande parênteses. 5/3. O VF veio para baixo, com 5/3, deixei os dois juntos. Ok. Bem, isso aqui a gente vai deixar em stand-by agora, pois iremos voltar para essa primeira relação. Por quê? Porque eu não tenho a relação entre os volumes. Né? Eu tenho essas duas expressões, mas nada me diz no meio da questão. Então, vou usar essa segunda aqui para achar essa relação. Certo? Então, olha só. Partindo aqui dessa segunda, né? Lembrando que a temperatura final é T1/3. Então, esse TF, posso muito bem trocar por T1/3. E aqui o próprio T1. Daí, já para facilitar, veja que tem uma divisão por fração, né? E lembra que isso aqui eu iria multiplicar por ele invertido. Ou seja, esse 3 que está aqui dividindo, ele vai vir aqui para cima. Okay? Fazer já esse recurso matemático, né? Que se eu dividir um numerador, se eu dividir um denominador, é a mesma coisa que multiplicar o numerador, né? Fazer o contrário no outro lado. Certo? Então eu vou ter isso aqui. Que daí eu consigo ter essa seguinte situação, ó. 3PF-VF sobre T1 igual a PI-VI sobre T1 também. Corto. E eu consigo achar agora uma relação VI-VF. Certo? Como faço isso? Esse VF, ó, passo, novamente dividindo, esse PI também faço a mesma coisa. Esse aqui veio para cá, esse veio para cá. Então, eu vou ter 3PF sobre PI igual a VI sobre VF. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou utilizar este resultado aqui dentro. E vou ter PF sobre PI igual, abre um parênteses, no lugar de VI sobre VF, eu vou colocar 3PF sobre PI.
E aqui a minha potência 5 na 3, certo? Agora, para eu proceder aqui, né? Bem, eu tenho que, de alguma forma, conseguir eliminar, ou melhor, pegar esse PF e trazer para cá, para o outro lado, certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, PF sobre PI, que agora é a parte mais difícil, porque é a parte que eu vou usar muito argumento matemático aqui para resolver. Tá? Principalmente questão de potências. Vai ser igual a, eu tenho uma multiplicação aqui, 3 e o PF por PI. Então eu vou fazer 3 na 5 terços vezes PF por PI, também na 5 terços. Né? Separei os dois, cada um com o seu expoente. Né? Um artifício, uma propriedade das potências. E daí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este PFPI e eu vou passar dividindo. Né? Eu vou dividir por uma fração, certo? Daí lembra, ó, vou ter duas frações, que eu posso representar como se fosse uma coisa só. Ok? Ou melhor, vamos escrever aqui e fazer dessa maneira, para não confundir tanto, que já é confusa a própria questão. Né? PFPI igual a 3 na 5 terços, aqui deixa assim por enquanto, vezes PF PI na 5 terços. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro artifício aqui melhor, que é multiplicar toda a equação pelo seguinte. PF sobre PI, eu posso fazer isso, vezes menos 5 terços. Por que menos? Pelo seguinte. Potências de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. 5 sobre 3 menos 5 sobre 3 vai fechar um zero. Aqui fecha 1. Eu consigo cancelar esses termos. E esse lado fica assim, ó. PF sobre PI na potência 1 menos 5 terços, né? Porque a potência aqui é 1 escondida, o 5 terços subtraiu do outro lado também, igual a 5 na 5 terços. Falei que essa parte já era mais complicada, porque daí é onde rola bastante o artifício matemático aí, né? Certo? Tanto que a resposta envolve uma raiz quadrada também. Então, não foi uma questão que pensou em ser fácil em termos de cálculo. Foi uma questão bem complicada, né, nessa parte. Certo? Bem, aqui tem o seguinte, né? PF sobre PI, 1 menos 5 terços, fazendo aqui o trabalho com a potência, com as frações, eu vou ter o valor menos 2 terços, que é a fração que eu vou colocar aqui, menos 2 terços. É igual a 3 na 5 terços. Para completar agora, o outro artifício que eu vou usar é o seguinte. Os dois lados, se antes eu podia multiplicar todo mundo por um mesmo valor, para poder fazer esse lance de somar esses dois aqui e anular, e esse aqui subtrair, aqui eu posso elevar tudo numa mesma potência. Qual potência? Eu vou elevar na potência de menos 2, menos 3 meios. Por que menos 3 meios? Porque eu vou ter potência de potência aqui. O que vai acontecer? O PF sobre PI vai ser 1, porque eu vou multiplicar menos 2 terços. Olha só, menos 2 terços. Vou multiplicar com menos 3 meios. Menos com menos dá mais. 2 corta com 3, 3 corta com 2. Vai sobrar 1. Exatamente o que eu quero. E aqui, 3 na 5 terços vezes menos 3 sobre 2. Podendo cortar 3 com 3, eu vou ter então aqui 3 na menos 5 sobre 2. E aí, realizar agora a potência desse valor. Né? PF sobre PI vai ser igual a
expoente negativo, então significa que é o inverso. Então, 1/3 na 5/2. Esse denominador significa uma raiz, então é uma raiz de 1 na 3/5. Separar esse 3/5 da seguinte forma. 1 vezes 3 na 2, 3 na 2 vezes 3. Estou racionalizando. Eu posso tirar esses dois 3 para fora. Vai ficar 3 vezes 3, 9. Então vai ficar 1/9 vezes raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 3. Certo? O que ficaria 1/9 raiz de 3. Ok? Mas nós iremos racionalizar em cima e embaixo raiz de 3 por raiz de 3. Nossa resposta final, PF por PI, vai dar, então, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 vezes 9, 27. Encontramos aí o resultado do item C, daí o mais complicado, que daí envolveu todo esse cálculo, certo? A razão entre as pressões, certo? Bem, sei que essa parte era mais difícil, né? Mas tem que fazer. Se eu ajudei vocês, peço que se inscrevam no canal, compartilhem e se inscrevam, né? Curtem o vídeo. E bem, pessoal, bons estudos e até a próxima!